Já passou pela sua cabeça, em algum momento da vida, que você não merece coisas boas? No vídeo de hoje eu vou explicar por que a mente de um ansioso faz acreditar que ele não merece o melhor da vida. Já teve a sensação de que sempre que acontece algo bom, como receber um presente, ir a um lugar bacana, comprar algo novo ou diferente, você sente que não merece aquilo e aquilo não é para você? É comum uma pessoa ansiosa, mesmo tendo condições financeiras, habilidades ou podendo adquirir uma coisa diferente do seu ambiente, ela se sentir culpada por ter aquilo. Uma pessoa com ansiedade, ela visa e olha aquela situação, aquele objeto, aquele lugar como algo que ela não merece, mesmo que aquele algo seja algo que ela sempre quis ter. Então ela vê as pessoas terem aquilo e ela não se sente merecedora de ter também, mesmo que ela tenha condições financeiras ou possibilidades, ela anula essa opção de ter aquele objeto ou situação ou lugar. Das vezes que ela se permite adquirir aquele produto, a pessoa ansiosa começa a se questionar: por que eu estou usando isso? Será que as pessoas vão me julgar? Tem algo de errado em usar isso? Talvez eu não mereça ter esse objeto. Todos esses pensamentos passam pela mente de uma pessoa ansiosa. E o ansioso, ele não se sente no direito de estar naquele lugar, de usar aquele objeto. Então, muitas vezes, ele vai se culpar, vai se privar e em alguns casos ele nem vai tentar adquirir aquilo. Então ele começa mentalmente a entrar em um estado de negociação. Ele começa a se questionar: ah, por que que eu vou para esse lugar? Por que eu vou comprar isso? Se eu não mereço? Se eu comprar, as pessoas vão falar algo. E o que é que eu vou fazer com o que elas vão falar? É comum que essa pessoa entre numa linha de pensamento e mesmo dentro das possibilidades dela, ela adquira algo de nível inferior. Então ela vai sempre buscar aquilo que vai fazer com que ela tenha a sensação de conforto e de possibilidade. Ela acredita no fundo que não merece nada daquilo que está acontecendo ou que ela tem a possibilidade de adquirir. E quando ela acaba negociando consigo mesma, e acaba adquirindo uma coisa diferente do que ela queria, ela começa a se culpar, a se questionar que realmente não merece as coisas, que as coisas não vêm para ela, que as coisas são difíceis. Por exemplo, ela pode ir a uma festa e se sentir deslocada porque ela acredita que ela não faz parte daquele ambiente, porque ela não merece estar naquele local por algum motivo. E aquilo está dentro das suas possibilidades. Pode conviver com outras pessoas, independente de você ser ou não daquele ambiente, é se permitir fazer coisas novas, estar em lugares diferentes, pelo simples fato que você merece estar nesses lugares. Observando o comportamento desse ansioso, é evidente que é um sinal de que em algum momento da vida dele, ele adquiriu essa crença de que ele não é merecedor. Pode ter sido na infância, na fase adulta, por algum evento que foi repetido por diversas vezes, que causou algum prejuízo negativo. Então, esse evento fez com que ele tivesse uma visão dele mesmo diferente da realidade, uma visão que causou um tipo de inferioridade ou uma certa incapacidade de ter coisas boas. O ansioso, ele acaba se privando das possibilidades, ele muitas vezes nem tenta algo novo pelo simples fato dele achar que não merece, que não pode, que não é capaz, que é inferior. E tudo isso faz com que a vida dele, de certa forma, ela fique limitada ao estado de pensar dele sobre ele mesmo, esse estado de incapacidade. Existem fatores que podem estar ligados a essa falta de merecimento na ansiedade, que explica muito bem esse tipo de comportamento. Sabendo que esse comportamento ele é resultado de algo que foi aprendido na infância, na fase adulta, em algum momento da vida. Quando nascemos, nascemos limpos, mentalmente, emocionalmente. Então, uma criança, quando ela quer uma coisa, ela simplesmente vai chorar, vai gritar, vai pedir, e ela não quer saber se ela merece ou não aquele objeto. Esse comportamento de não merecimento, ele foi aprendido ao longo da vida, devido a algum acontecimento ou condicionamento. Então, naturalmente, nascemos sem essa condição de merecer ou não. Então, por que um ansioso ele pensa se merece aquilo ou não? Ele se questiona: ah, será que eu posso fazer isso? Será que se eu fizer eu vou ser bem visto? Será que eu mereço? Ele se sente culpado por estar fazendo esse tipo de coisa. O motivo ele pode variar de pessoa para pessoa. Então, alguns dos motivos que eu vou citar aqui podem não fazer parte da sua realidade, mas no geral, uma pessoa que é ansiosa, que tem a crença de não merecimento, ela passou por algum tipo de ocasião relacionada a esses fatores que eu vou falar. Geralmente, uma pessoa que aprendeu que sempre que recebe uma coisa precisa retribuir, ela não tem aquela noção de que ela pode apenas receber. Quando recebe um presente, ela se sente em dívida
com outra pessoa. Então ela acredita que ela sempre tem que estar trocando com aquela pessoa. Então ela não se acha merecedora de receber, que receber algo de outra pessoa é gerar uma dívida. Então há um peso em receber para ela. Então geralmente ela recebe um presente, ela sempre vai retribuir, ela não vai apreciar aquele presente, ela não vai se sentir merecedora de receber aquilo. Também tem o caso da pessoa que se sente culpada por receber algo. Geralmente é uma pessoa que os pais tiveram que passar por condições difíceis para poder dar algo. Então ela se sente culpada em receber. Acredita que não merece receber algo por quê? Porque aquele receber gerou um sofrimento para a pessoa que deu. Aquela pessoa que deu, ela teve que se sacrificar para poder dar aquilo. Então ela generaliza esse pensamento e acredita que houve um sofrimento para que aquela pessoa desse algo para ela. Então, geralmente, ela vai ter uma culpa de receber algo de outro. Também é o caso da pessoa que ela se sente feia, inadequada. Então, ela acredita que quando ela receber algo, ela vai chamar a atenção de alguma forma. Sentir que todo mundo vai estar notando ela, receber críticas, aquilo vai gerar algum tipo de constrangimento a ela, já que ela se sente inferior devido à aparência ou algum tipo de condição financeira, ou modo de se vestir. Evita fazer aquele tipo de coisa para não chamar a atenção. Também há o fato daquela pessoa que acredita que não merece, porque se ela fizer aquela coisa diferente, se permitir fazer aquilo que gosta, vai descaracterizar a personalidade dela. Pessoas vão questionar, vão começar a falar: você está diferente, você já não é a mesma pessoa. Em alguns casos, as pessoas vão falar: ah, você agora está com um estado financeiro melhor, então você já não é aquela pessoa que eu conhecia. Então, pelo fato dela pensar que vai ter que se explicar para outras pessoas, e provavelmente ela mudou os hábitos, mudou os ambientes, porque agora no momento ela está se permitindo viver de uma maneira melhor, para não ter essa explicação com outras pessoas, muitas vezes ela prefere não usar, não comprar, não entrar em ambientes diferentes. Ela acredita que isso está descaracterizando a personalidade que ela tem diante de algumas pessoas. Também há momentos em que aquela pessoa ansiosa, ela fez algo ruim ou algo negativo, cometeu um erro, e por esse erro, ela acredita que tem que se punir. Se sente culpada pelo erro, então ela acredita que não merece coisas boas de ninguém. Muitas vezes ela evita fazer algo bom para ela, pelo fato dela acreditar que ela precisa eternamente estar se punindo por aquele acontecimento. Ela leva aquela sensação de culpa por um erro, então ela coloca essa sensação em todas as áreas da vida. Que não merece nada de bom porque um erro fez com que ela acreditasse que ela fosse uma pessoa não merecedora. Então os motivos eles vão variar. Se nada do que foi falado aqui se encaixou com você, é preciso que haja uma investigação. Muita coisa ela está no subconsciente, são entendidas de forma racional. Então é preciso que haja uma investigação, através da terapia, para que a gente entenda qual é a causa desses sintomas na ansiedade, na questão do não merecimento. Cada pessoa vai ter uma forma de manifestar esse não merecimento, sejam em ações, não se permitir, se sentir envergonhado, deixar de agir, não viver conforme as suas possibilidades. Então, de pessoa para pessoa, de acordo com o seu histórico de vida, vão haver comportamentos diferentes que levam à mesma crença. Mas também essa crença ela pode ter sido um aprendizado, foi adquirido através da repetição. Ela pode ter ouvido de uma pessoa que ela convivia em algum ambiente ou um familiar que ela realmente não merecia. Então, justamente isso acontece com pessoas que vivem em ambientes hostis. Então, muitas vezes elas são diminuídas por outras pessoas que precisam diminuir para se sentir bem. Então, ela acredita que devido a esses acontecimentos, essas humilhações, ela é uma pessoa que não merece nada de bom. Então, ela aprendeu isso através do condicionamento. Então, ela foi condicionada a acreditar que ela não é merecedora devido ao comportamento das pessoas no ambiente que ela vivia. Esse comportamento hostil, ele resulta numa crença de não merecimento através da repetição. Então, foram pessoas que lidaram com pessoas cruéis, que precisavam humilhar, rebaixar outras pessoas para se sentir bem. Então, isso foi aprendido através de um trauma onde ela acreditou que aquela era a única realidade que ela poderia ter. E também, em alguns casos, se a pessoa ansiosa ela teve dificuldade em conseguir algo, tentou atingir um objetivo, através dessa dificuldade não obteve sucesso, ela vai acreditar que não merece aquele objetivo, porque ela acredita que se aquilo é tão difícil, é algo maçante, ela não vai conseguir novamente outros objetivos parecidos, fazendo com que ela acredite que aquele resultado ele vai se replicar novamente. O ideal é que se investigue de uma forma individual, busque entender quais foram os motivos, e entendendo os motivos a gente pode racionalizar e tentar desmembrar essa crença de não merecimento. Se esse conteúdo fez sentido para você, clique no gostei, se inscreva no canal e me siga para mais vídeos sobre ansiedade. Se você precisa de terapia, tem um link na descrição onde você pode conhecer meu Instagram, conhecer mais sobre o meu trabalho e agendar uma sessão de terapia.